Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Salmo 42, versículo de número 5. Você está no canal Irmão Helder FP, somente a verdade. Somente a verdade. No estudo passado nós estudamos que Davi é ungido, é aclamado rei de Judá. E no estudo de hoje nós vamos ver agora que Davi ele vai ser aclamado e ungido rei de todo Israel. Capítulo de número 5 de 2 Samuel vai nos dizer o seguinte: então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Olha só que interessante, agora vieram o povo de Israel ter com Davi e disseram a Davi: olha, mesmo que Saul fosse rei de Israel, era tu quem fazia as entradas e as saídas do povo de Israel, era tu quem pelejava, era tu quem corria atrás. E outra, foi você que foi ungido rei sobre todo Israel por nosso Deus. Ou seja, Deus rejeitando Saul, Davi é que estava à frente do reinado verdadeiro que agradava a Deus. Então Davi agora é ungido rei sobre todo Israel. E o que acontece? Davi sendo rei sobre todo Israel, Davi conquista Sião, Davi vai ter vitória. O reinado de Davi reconhecido por Irão. Temos os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém, versículo 13 a 16, que nos diz: tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram-lhe mais filhos e filhas. São estes os nomes de que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elissua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Davi já tinha filhos e agora nasceram mais filhos ainda. Davi crescia e se fortalecia no seu reinado. Davi governou Judá e agora está governando todo Israel. Davi derrota os filisteus são derrotados por Davi. Aqueles outrora que venceram o povo de Saul, o povo de Israel, agora é vencido por Davi, e Davi peleja e traz alívio para o povo, e agora Davi está reinando sobre todo o Israel. Meus queridos, olha só que interessante, em 2 Samuel, nós vamos ver o relato agora de que Davi é ungido rei sobre todo Israel. Ou seja, em 1 Samuel, o povo quis um rei, o povo olhou para fora e desejou um rei como todas as nações. E assim, segundo o coração do povo, Deus unge Saul como rei de Israel. Mas Saul não agradou a Deus, porque Saul só fazia coisas segundo a sua própria vontade, pois Saul era constituído rei sobre a vontade do povo e não tinha parte com Deus. Nada do que Deus mandava fazer ele fazia do jeito dele. Por isso Deus o rejeitou e Deus constituiu rei sobre Israel a Davi. Davi foi ungido, porém Davi não tinha assumido ainda o reinado, mas Davi já tinha um coração de rei. Davi já apacentava as ovelhas do seu pai. Davi já era um guerreiro desde a adolescência. Davi já tinha experiência com Deus. E isso nos traz à memória hoje as nossas vidas, que nós não precisamos de cargos, que nós não precisamos ser ungidos por homens, que nós não precisamos do aval do homem para fazer a obra de Deus.
já somos capacitados pelo Espírito Santo, já somos revestidos pela armadura de Deus, já temos poder no Espírito Santo para agir conforme a vontade de Deus. Não precisamos de cargo. Se um dia Deus nos levantar para ter um cargo de pastor, de presbítero, de diácono, de evangelista, de aconselhador, de qualquer outra coisa na obra de Deus, Deus vai nos levantar. Mas, porém, nós não precisamos desses cargos para começar a agir. Nós podemos agir agora e no tempo de Deus que Ele nos quiser levantar para tal coisa, para tal obra, Ele nos dará um cargo humano. Mas o que nós precisamos é nos colocar à disposição e não esperar. Tem pessoas que estão esperando para fazer na obra de Deus. Tem pessoas que estão aguardando, pessoas que já são capacitadas, que já podem fazer a obra agora, e estão aguardando um cargo. Professor da escola dominical, professora, superintendente, secretário, presidente das sociedades femininas, masculinas, dos adolescentes, crianças, dos jovens. Está aguardando algo, você já tem. Da parte de Deus a palavra, você pode estudar, você pode adquirir conhecimento. Deus já pode ter te dado capacidade, você está aguardando algo humano. Era isso que Saul estava fazendo do seu jeito. Para com isso, coloque sua vida diante de Deus, coloque aquilo que Deus te deu, que você sabe fazer, e começa a agir hoje, começa a agir agora, começa a dar bons frutos. Não espere por cargo ou por alguém reconhecer aquilo que você tem, mas comece a ser usado por Deus. Davi foi usado por Deus desde lá. E agora, nesse capítulo de número 5, é que Davi é ungido rei sobre todo Israel, de 2 Samuel. Olha só, passou o 1 Samuel, agora no 2 Samuel, com 30 anos, Davi começou a reinar. Ou seja, olha o tempo para trás. Olha o tanto de experiência que Davi adquiriu. Ele já começou a agir na obra. E agora ele vai colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu. Louvado seja o Senhor. Davi tem conquista, Davi tem filho. Davi, ele passa por os momentos bons, momentos de vitórias, momentos de perseguição, de perda, de luto. O seu melhor amigo se foi. Mas porém os planos de Deus estão se cumprindo na vida de Davi. E nos capítulos em diante nós vamos fazer um resumão, até chegar em alguns temas de mensagens para nós pararmos um pouco e assim nós dar continuidade ao nosso discipulado. Não vamos vir como nós viemos nesse nesse livro, né, capítulo por capítulo, e assim dando ênfase, porque senão o discipulado vai ficar longo e nós temos alguns assuntos para ser tratado aqui nesse discipulado. O importante é que nós estamos aqui estudando, que nós estamos buscando o conhecimento e que Deus vai abrindo o nosso entendimento para aprender mais da sua palavra, que nós venhamos a cada dia nos colocar à disposição para fazer mais de Deus. Vemos aqui o Davi, desde a adolescência, sendo ungido rei de Israel, mas não esperou o cargo para começar a agir. Ele já era vitorioso, já agia como um rei, fazia conforme a vontade do Senhor, e principalmente ele pedia conselho ao Senhor. Senhor, eu devo ir? Senhor, eu devo fazer? Ou seja, nós precisamos dessa intimidade com Deus. Senhor, eu posso. Senhor, esses planos que eu tenho para a minha vida, esses sonhos, é do Senhor, é do seu agrado. Encaminhe, Senhor. Me dê vitória, me dê sabedoria, me dê entendimento, me dê compreensão. E assim Deus vai nos fazendo cada dia mais capacitado para a sua obra e para viver essa vida, né? Para ter realmente, mesmo que tenhamos dificuldades, circunstâncias contrárias, tribulações, nós sabemos lidar com isso aí. No discipulado que fiz hoje com um amigo meu, eu disse para ele que a alegria não é aquela de circunstância, tudo tá bom, tudo tá alegre, tá tudo dando certo, mas a alegria vem do Senhor. E mesmo que estejamos num momento triste da nossa vida, que não há motivo para nós dar risada, que não há motivo para a gente, só porque nós temos Deus, nós tá aí alegre com a situação difícil, não chora mesmo, se entristece mesmo, mas a alegria que há dentro de você, que o Espírito Santo faz brotar dentro de você, ela é maior que a tristeza. Tem esse momento de choro, de dor, de tristeza, mas a alegria é maior. Ou seja, nós somos alegres, independente da circunstância. Não é a circunstância que traz alegria para o nosso coração, mas é o próprio Deus. E nos discipulados nós temos aprendido isso. Seja feita a vontade de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo estudo, se assim Deus permitir. Graça e paz.